O gráfico a seguir ajuda a entender. A China não se curva ao dogma, segundo o qual os estados apenas podem gastar o que arrecadam. O país convive com décadas de déficits fiscais. O CNP decidiu que, para enfrentar os nossos desafios, ele subirá este ano de 3% a 4% do PIB chinês, não é do nosso, é do PIB chinês, o que está expresso na barra cinza do gráfico, para gastos públicos e gastos de desenvolvimento dessas coisas que a gente falou aqui, que são coisas bobas e sem importância, tipo saúde, educação, né? Mas não é só. Os bônus que as províncias e municípios foram autorizados a emitir equivaleriam a 2,5% do PIB. Então, na prática, a China criou 2,5% do PIB dela de dinheiro para fazer as pessoas continuarem trabalhando, consumindo, tendo empregos, vivendo melhor. Ah, meu Deus, e de onde é que vai sair esse dinheiro? É do mesmo lugar que sai todos os outros, criado. Ah, mas e quem garante que vai ser pago? O Estado chinês garante. Ah, mas eu não confio no Estado chinês. Se você não confia no Estado chinês, você não confia no americano, não confia no europeu. Ah, não, no americano eu confio, porque ali paga suas dívidas. Não paga. Os Estados Unidos já entraram várias vezes em default, que é exatamente não ter condições de pagar a sua dívida. Então, veja, é tudo uma questão de você confiar no Estado que está ali colocado. E é óbvio que quando você tem movimentos internos culturais e que ensinam isso no colégio, empreendedorismo, educação financeira, essas baboseiras, você mina o processo de confiança da sociedade no seu próprio Estado. E com isso você mina a moeda que está ali colocada. E aí você só consegue crescer se você colocar um ministro que diz que, olha, a gente precisa gastar só o que a gente arrecada. De onde é que vem o dinheiro? Vem daí mesmo, da criação. Todo mundo cria moeda o tempo inteiro. No mundo inteiro é assim, não seria diferente no Brasil, se a gente entendesse um pouquinho melhor de economia. E o próprio Estado Central, além do orçamento, emitirá bônus especiais equivalentes a 250 bilhões de dólares para, entre outras ações, engrossar os fundos destinados ao desenvolvimento científico, tecnológico e recapitalizar os bancos públicos. Gente, sabe quem é que fica puto com isso? Essa notícia. O Estado criou 250 bilhões de dólares como bônus especial. Sabe quem é que fica puto com isso? Não sou eu nem você que ganhamos 5 mil reais por mês ali, estamos pagando as contas e segurando a bronca. Para nós isso aqui não faz a mínima diferença. Agora, o cara que tem 250 milhões de dólares ou 1 bilhão de dólar, esse rico diz assim, porra, como assim o Estado criou a quantidade de dinheiro que eu tenho? É os ricos que ficam indignados. É eles que acham que dinheiro é como tinha no século XV e XVI, ouro que você encastelava num lugar. Eles não conseguem entender a relação financeira hoje por trás da moeda. E eles ficam putos, se o Estado criou 250 bilhões, então ele está me roubando. Se ele está me roubando, eu vou levantar o preço dos meus produtos. Porque se ele pode criar dinheiro do nada, eu vou tirar um naco desse negócio. E aí você está entendendo um pouquinho do pensamento idiota que grande parte da elite brasileira, inclusive elite de empresários, gente que se diz inteligente, que fez curso superior, tem até os dias de hoje com relação à economia. Eu nem estou falando aqui, tá, que 250 bilhões de dólares para injetar em desenvolvimento científico e tecnológico se paga ali adiante. Eu nem estou usando a lógica do se pagar, da lógica dos ganhos em escala, das lógicas dos ganhos em cadeia, das lógicas dos ganhos tributários em escala e cadeia. Eu não estou usando isso. Eu nem estou dizendo que o cara investir isso ali adiante vai produzir efetivamente valor para agregar. Eu estou dizendo que na lógica das atuais teorias econômicas, esse tipo de investimento é super comum, é super normal. É só no Brasil que a gente não faz. Ao todo, o déficit chinês ultrapassará 8% do PIB. Meu Deus do céu! Aqui no Brasil, os caras queriam parir uma bigorna, porque o ministro da Economia queria que o Brasil tivesse menos de 1% de déficit no primeiro ano, e quando esse déficit chegou a 1 ponto alguma coisa, não chegou a 2, nossa senhora, a mídia entrou em desespero, o Congresso se apavorou, e aí você tem um monte de senador e deputado semi-analfabeto, que não sabe nem amarrar o sapato, falando de economia. Veja, o país que mais cresce no mundo, o país que mais se transforma no mundo, o país que hoje é exemplo, basicamente, para as políticas públicas e econômicas no mundo, tem um déficit que ultrapassará 8% do PIB. Aí tu vai dizer, mas isso é só em economia socialista, filho. Isso é esses porcos comunistas que fazem isso. Só um pouquinho.
para agora, dá um pause aqui na live, para agora, dá um pause na live, vai lá no Google e escreve assim: qual é o déficit da economia japonesa? Os japoneses, que são o país mais capitalista desde o final da Segunda Guerra Mundial, vai lá e olha qual é o déficit deles do PIB. Vai lá, faz isso, tá? E aí depois volta na live aqui e escreve aqui embaixo qual é o déficit do japonês que você achou no Google, para você nunca mais falar bobagem e dizer que isso só acontece em estados dos porcos comunistas. Seguindo o artigo, não há o menor sinal de que isso desorganize as finanças públicas ou alimente a inflação, que segue abaixo de 1% ao ano. Obviamente que o artigo está falando com a economia brasileira, né? Que o nosso querido Galípolo já está desesperado e aceitando tudo o que os economistas do Aécio Neves dizem para ele fazer. Então está preocupadíssimo que vai desorganizar as finanças públicas. Michael Roberts, aqui você tem, né, o materialzinho produzido por eles aqui, mostrando o quanto a China tem de déficit, né, todo ano. Os déficits locais, ou seja, o quanto de moeda é produzido nos estados e nos condados e o quanto é produzido pelo governo central, né? Então você tem aqui, ó, de 0 a 10% da economia, é o que você está vendo aqui, 2019, 20, 21, 25, tá? Michael Roberts, o economista que criticou o desenvolvimento do setor imobiliário por meio de agentes privados, vê nas decisões recentes da China a prevalência das lógicas pós-capitalistas, que é o que a gente vai falar aqui. A China já está apostando no pós-capitalismo. Vamos ver o que ele diz aqui. Diz ele, num comentário sobre a recente CNP, o Conselho Nacional do Povo, né? Ele diz assim: embora a China tenha um vasto setor capitalista, baseado principalmente em bens de consumo, setor de serviços, ela conta também com um setor estatal, maior que em qualquer grande economia, abrangendo finanças e setores chaves da indústria. E com um plano nacional que orienta e dirige tanto as empresas estatais quanto as privadas sobre onde investir e o que produzir. Qualquer queda no setor privado é compensada por investimentos em produção no setor estatal. As decisões não são tomadas com base nos lucros, mas nos objetivos sociais. Gente, recentemente aqui no Brasil deu uma gritaria desesperada porque as estatais no governo Lula estavam tendo o pior desempenho. Sim, cara privado. Estatal não é para dar lucro. Estatal é para atender os interesses das pessoas. Se eu tenho uma estatal que entrega carta, e essa estatal que entrega a carta não tem lucro, mas ela está entregando todas as cartas e tem capacidade para entregar todas elas, estamos atendendo os interesses da população. É óbvio que essa estatal pode investir em outras coisas, talvez criar aplicativos, talvez trabalhar gerando mais empregos aqui e acolá, mas se ela está cumprindo o papel dela, é para isso que serve.